Vamos falar sobre referência de tensão, uma introdução a esse tópico. E para isso vamos considerar um processamento típico de um sinal analógico, no caso específico, um sinal de áudio. Então, o sinal à saída do microfone, ele é amplificado por um amplificador de baixo ruído e a ganho controlado, passa por um conversor AD, onde ele é digitalizado, enviado para processamento em um bloco DSP ou um microsistema digital. Depois, ele passa por um conversor DA, onde ele ganha novamente a forma analógica e passando por um amplificador de potência enviado ao alto-falante. Então, dando suporte a esses blocos que fazem o processamento do sinal, nós temos outros circuitos importantes, como o Power Management, que vai prover as diferentes alimentações para os blocos, um bloco de clocks, um bloco de interface para microcontroladores e outros periféricos. Bom, podemos ver também a necessidade de nós termos um circuito de referência de tensão para o bom funcionamento do Power Management, assim como dos conversores. Ou seja, uma tensão de referência. Idealmente, ela deve ser constante em qualquer variação de temperatura, os valores das alimentações ou com os parâmetros do processo de fabricação. No caso de um conversor AD, tipo flash, o sinal analógico ele é comparado simultaneamente via um banco de comparadores a limiares de tensão, são 2 a n menos 1 limiares de tensão, onde n é a resolução do conversor e esses limiares de tensão são definidos a partir de uma referência de tensão e um banco de resistores. De uma forma bastante análoga, um conversor DA é mostrado aqui, um conversor modo tensão, em que a partir de um código digital à entrada, seleciona-se uma dessas chaves e o respectivo limiar é então enviado à saída. Novamente, esses limiares de tensão são estabelecidos a partir de uma referência e do banco de resistores. No caso de conversor DC-DC, particularmente um regulador linear, ou chamado LDO, Low Dropout Regulator, a partir de uma referência de tensão, nós temos uma saída estável, que corresponde ao produto entre essa referência de tensão e um escalar, exatamente o fator de ajuste, que é definido de maneira bastante precisa por uma razão entre resistores. Falar um pouco sobre coeficiente de temperatura, ou TC. Na prática, a referência de tensão, independente da maneira como ela é gerada, do circuito gerador, ela possui uma dependência com a temperatura. Então, visualmente, nós teríamos algo desse tipo. Nós temos uma variação de VRF ao longo do intervalo de temperatura. Então, nós podemos ver que existe uma curvatura. Existe uma região onde essa curvatura é praticamente plana, mas à medida em que a gente se afasta desse intervalo, a variação aumenta. Essas são curvaturas típicas, às vezes podem ser no outro sentido, né, sentido para cima, mas são bem características de circuitos geradores de referência de tensão. O que ocorre em circuitos comerciais, durante o teste de produção na fábrica, existe um ajuste nessa curvatura, existe um mecanismo de trimming, de tal maneira a se estender a região plana dessas curvas.
Mas, voltando a essa dependência, ela pode ser expressa, então, através de um polinômio de grau n, onde a variável é a temperatura, e se nós considerarmos apenas o primeiro termo, o termo de grau 1, o coeficiente que multiplica a temperatura é denominado de temperature coefficient, ou coeficiente de temperatura. Bom, vamos ver alguns circuitos bastante simples que geram referências também simples, modestas, né? Mas que vão nos ajudar a entender mecanismos um pouco mais complexos lá na frente. Bom, inicialmente aqui uma tensão base emissora adotada como referência. Seria o exemplo mais simples de uma referência de tensão. Mas nós sabemos que a tensão VBE diminui com a temperatura, né? Diminui de menos 2 mV por grau Celsius. Isso representa um coeficiente de temperatura negativo e de valor bastante alto, 3.000 ppm por grau Celsius. Uma ideia seria se associar dois dispositivos com TCs opostos, como é o caso aqui à direita. Então, D2 é o nosso diodo convencional e D1 é um diodo Zener trabalhando na região de ruptura. Nesse caso, ele apresenta um coeficiente de temperatura zero, desculpa, acima de zero. De tal modo que a composição, então, permite que se tenha um TC bem mais reduzido, no caso positivo e valendo 100 ppm por grau Celsius. Bom, um dos incômodos dessa técnica é exatamente para se utilizar o Zener e se obter coeficientes baixos, é necessária uma tensão de ruptura relativamente alta, acima de 6,2 volts. Isso causa um certo desconforto, porque na eletrônica moderna existe a tendência de se utilizar tensões de alimentações cada vez mais baixas. E essa técnica exigiria tensões de alimentação acima da tensão de Zener. Então é algo que tem estado na contramão do que seria da eletrônica atual. Mas esse princípio de nós utilizarmos dispositivos com TCs opostos, né, tensões com TCs opostos, ela é extremamente útil para a gente compreender o conceito de uma referência de bandgap. Então, o que ocorre? Aqui nós temos a composição de duas tensões. A primeira vai ser VBE, que nós já vimos, tem um TC negativo. E o segundo termo é a tensão Pitat. Pitat significa Proportional to Absolute Temperature. É uma tensão com TC positivo. Essa tensão Pitat, ela é gerada, ela passa por um multiplicador M. Esse M é um escalar, é um fator que independe, em primeira ordem, da temperatura, de tal maneira que o coeficiente TC da tensão Pitat é aumentado, de tal maneira que haja uma compensação entre as duas tensões e se gere uma tensão de referência relativamente independente da temperatura. Mais para frente a gente vai ver por que o termo bandgap. Aqui nós temos a condição de projeto, condição básica de projeto. Nós devemos determinar o valor de M de tal maneira que essa compensação em temperatura seja zero. Ou seja, ΔVB sobre ΔT mais M vezes ΔVpitat sobre ΔT igual a zero. O que ocorre é que não se consegue fazer essa compensação em um intervalo relativamente longo de temperatura.
Então, deve-se escolher uma temperatura na qual vai se fazer essa compensação. Geralmente, a temperatura ambiente, e uma das razões é que o engenheiro de teste que estará realizando o trimming das peças estará a uma temperatura ambiente. Aqui uma outra representação dessa mesma ideia. Então nós temos aqui o VBE, uma geração do VBE, com a variação menos 2 mV por grau Celsius. Esse tipo de tensão também é chamada de CTET, Complementary to Absolute Temperature. E aqui nós temos o outro termo, que seria a tensão Pitat, que no nosso caso vai ser a própria tensão térmica, então, aqui representado como φT. Essa tensão térmica ela é gerada, ela passa, digamos assim, por um multiplicador M, e a saída desse somador nós teríamos então a tensão de referência. Novamente lembrando que a condição de projeto é se escolher M de tal maneira que a uma temperatura escolhida nós tenhamos essa compensação. Bom, um dos inconvenientes dessa técnica, da utilização do band gap, é que como a saída é geralmente acima de 1.1, 1.2 volts, a tensão de alimentação desse circuito deve também ser acima de 1.2 volts, o que não é aceitável para muitos circuitos que hoje em dia devem trabalhar com tensões abaixo de 1 volt. Mas essa ideia de se compor tensões com TCs opostos, ela é utilizada nesses casos também. Para nós entendermos um pouquinho, né, de onde vem o TC negativo de um VBE, vamos partir aqui da equação de base de corrente de uma junção PN. E aqui nós podemos extrair o VBE como sendo então φT, a tensão térmica, Ln da corrente direta sobre a corrente de saturação. Então aqui nós já vemos um primeiro termo dependente da temperatura, e o IS também tem uma dependência muito forte da temperatura através de dN, coeficiente de difusão, que é o produto entre a tensão térmica e a mobilidade. Mobilidade, por sua vez, também fortemente dependente da temperatura, e também da concentração intrínseca de portadores, que também depende bastante da temperatura. Então, se nós trabalharmos essas expressões e fizermos algumas simplificações, está muito bem detalhado em alguns livros textos. Eu posso recomendar, por exemplo, o livro do Gray, Paul Gray e Meyer. Nós chegamos a uma expressão simplificada da dependência de VBE com a temperatura. Então, nós podemos ver termos que dependem fortemente com a temperatura, outros com a dependência um pouco mais fraca, com o Ln, e vemos aqui um termo que, em princípio, independe da temperatura, admitindo que VG, a tensão de band gap, seja para um semicondutor, né, essa tensão de band gap, ela seja praticamente independente da temperatura. Repetindo apenas a expressão, no caso do silício, nós chegamos que o VBE é dado aproximadamente por esta expressão, onde aqui nós podemos ver aquela dependência com a temperatura ao UTC negativo. Então, é interessante essas simplificações para se fazer uma análise manual, um cálculo inicial. Lembrando que os simuladores eles utilizam modelos bem mais complexos e conseguem realmente
atingir precisões que nós não conseguiríamos. A ideia é basicamente nós compreendermos os resultados que o simulador vai nos fornecer. Mas é sempre bom a gente fazer uma análise manual antes. E aqui nós temos uma dependência de VB com a temperatura. Nós temos um gráfico que mostra aproximadamente esse decaimento de 2 mV por graus Kelvin ou graus Celsius, e essa razão de decaimento praticamente independe da corrente de polarização. Agora vamos ver o que seria o outro termo na composição da tensão de referência, que seria a tensão Pitat. Bom, vamos considerar inicialmente um transistor polarizado com a corrente I1, tendo uma área junção emissor-base A1, assim como um outro transistor polarizado por I2 e com uma área correspondente a 2. Lembrando que a corrente de saturação é o produto entre a área da junção emissor-base vezes a densidade de corrente de saturação. Nós temos que VBE1 é Φt, a tensão térmica, Ln de I1 sobre JSA1, da mesma maneira para o VBE2. De tal maneira, se nós conseguirmos fazer a diferença entre os dois VBEs, gerando um delta VBE, esse delta VBE vai ser dado por Φt, Ln I1 sobre I2, A2 sobre A1. E se nós imaginarmos que I1 e I2 ou sejam independentes da temperatura, ou dependam da temperatura, mas da mesma forma, nós podemos, em primeira ordem, admitir esse termo aqui independente da temperatura. De tal maneira que ΔVBE é, então, Pitat, porque a tensão térmica é proporcional à temperatura. É o nosso Kt sobre Q. E essa tensão ΔVBE pode, então, ser ajustada tanto pela razão entre correntes, como pela razão entre áreas. Normalmente, a multiplicação da área de um transistor é feito pelo paralelo entre um certo número de transistores unitários. Então, por construção, nós conseguimos, então, uma multiplicação da área emissor-base. Bom, vamos ao circuito que é muito utilizado na prática para se gerar, então, essa tensão de referência. Utilizamos, então, dois transistores bipolares, 3 resistores, um op-amp, em princípio, ideal, e a saída do op-amp, então, nós temos a tensão de referência, esse terminal menos embora não desenhado aqui, é o terra. Então, essa tensão de referência está referenciada ao terra. Muito bom. Considerando o curto virtual, nós podemos ver que a malha que gera o ΔVBE vai estar definida aqui. E o ΔVBE, então, vai aparecer em cima de R3. Então, o ΔVBE vai ser dado, então, por VT Ln R2 sobre R1 e S2 sobre IS1. Se nós assumirmos I1 igual a I2, ou seja, nós estamos forçando R1 igual a R2, o que ocorre? VR2, a queda em R2 vai ser I2 vezes R2, só que I2 é a mesma corrente que passa por R3, assumindo que nenhuma corrente entre no operacional. E a corrente que passa em R3 é definida por ΔVBE sobre R3. Então, trabalhando todas essas expressões, nós conseguimos chegar na tensão de referência, que vai ser VBE2
mais I2, que multiplica R2 mais R3. Então, para fixar bem esses conceitos, vamos realizar esse projeto relativamente simples. Vamos projetar esse band gap de tal maneira que nós tenhamos uma tensão de referência compensada à temperatura ambiente ou 300 Kelvin. E para isso nós assumimos R1 igual a R2 e S1 igual a 0,1 picoamperes e S2 igual a 0,4 picoamperes. Ou seja, a área emissor base de Q2 é 4 vezes a área emissor base de Q1. I1 igual a I2 igual a 1 mA. Vamos admitir o beta muito maior que 1, de tal maneira que nós possamos confundir a corrente de emissor com a corrente de coletor. E delta VB sobre delta T igual a menos 2 mV por grau Celsius, como vimos no slide precedente. Então, a tensão de referência, que é a saída, será dada por VB2 mais R2 mais R3, que multiplica I2. Por sua vez, I2, que também passa por R3, vai ser dado por o delta VBE, que é gerado nesse loop, sobre R3, ou seja, VT sobre R3 ln de 4. De tal maneira que a tensão de referência, então, vai ser VBE2 mais a tensão térmica, que multiplica 1 mais R2 sobre R3 ln de 4. Ou VBE2 mais um certo M que multiplica VT, onde M vale exatamente esse termo. Então, a condição de projeto, nós determinarmos o valor de M, de tal maneira que nós tenhamos a soma dessas duas variações em temperatura zeradas para uma determinada temperatura, no caso 300 Kelvin, temperatura ambiente. Sabendo que ΔVT, ΔT corresponde a K sobre Q. VT é K, T sobre Q. Com isso, admitindo então ΔVB2 sobre ΔT menos 2 mV por grau Celsius, KT sobre Q 0,085 mV por grau Celsius, vezes M igual a zero. Com isso, nós tiramos o valor de M e também o valor da razão R2 sobre R3. Com isso, determinamos R3 e R1 e R2. Então, nós dimensionamos os resistores de tal maneira temos a tensão de referência com TC zerado para a temperatura de 300 Kelvin. Em decorrência, a tensão de referência é dado por VBE2 na tensão, na temperatura T0, certo? Que é dado por essa expressão. E aqui entra exatamente VT, tensão térmica, na temperatura ambiente, 25 mV, mais o fator M, mais a tensão térmica a 300 Kelvin. Então, a nossa tensão de referência será 1,13 volts. E com isso nós terminamos esse projeto. Bom, finalmente algumas considerações sobre um CI comercial, o LM2587. Ele é um gerador de tensão de referência, e aqui nós podemos ver realmente uma dependência muito baixa com a temperatura, né? Bom, novamente, foi feito aquele mecanismo de trimming, né? Peça a peça, de tal maneira que, se eu fizer uma leitura mais ou menos rápida, eu tenho que,
no intervalo de menos 40 até 120 graus, houve uma variação de 2,5 milivolts, o que dá aproximadamente 15,6 ppm por grau Celsius. Então, realmente, é uma variação muito baixa, mas apenas lembrando, né? A maioria dos reguladores de tensão e conversores de alta precisão exige uma referência com um coeficiente de temperatura abaixo de 30 ppm por grau Celsius. Então é algo que está perfeitamente assim de acordo com a especificação dos subsistemas de hoje em dia, né? Bom, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Eu agradeço então e até uma próxima.